A janela de transferências ainda não se abriu, mas algumas especulações de mercado já começaram a movimentar os bastidores do Cruzeiro, de jogadores que a Raposa tem interesse e também de jogadores que podem deixar a Toca da Raposa. Por exemplo, nos últimos dias a galera do Globoesporte.com divulgou que Lautaro Dias poderia deixar o Cruzeiro. E ontem à noite, na quinta-feira, a galera do portal O Tempo trouxe em primeira mão com exclusividade de que o Grêmio apresentaria uma proposta pela contratação do volante Wallace, jogador que não conseguiu render bem com a camisa do Cruzeiro. E sinceramente espero que o Cruzeiro se livre do Wallace o mais rápido possível. Não há desculpas para a preguiça que é o Wallace dentro de campo, para a falta de vontade e criatividade do jogador. Até o momento só gerou prejuízos, 40 milhões de reais na contratação, sem contar o salário milionário do atleta. Então se o Grêmio quiser pagar uma graninha para o Cruzeiro e assumir os vencimentos do jogador, que mal tem, Cruzeiro vai no mercado, busca outro cara que quer realmente vestir essa camisa e que realmente, esteja ali, podemos dizer assim, intenso dentro de campo, que corra o campo todo, porque não há desculpas para um jogador que tem um ano praticamente que está na Toca da Raposa e até hoje não conseguiu entregar boas partidas com a camisa do Cruzeiro. E eu vou colocar, família, na tela para vocês as falas da Dimara, jornalista do O Tempo Esportes, que trouxe a informação em primeira mão. Só que antes eu vou pedir a cada torcedor cruzeirense que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora se liga nas informações de bastidores. Tem gente que eu acho que a situação vai ficando meio que definida, né? E esses dois jogadores também. Aliás, vamos passar aqui uma informação interessante, essa é em primeira mão. Atenção, minha redação amada e querida. O Wallace vai receber uma proposta do Grêmio, tá? Deve ser para onde ele vai seguir. Mano Menezes agora no comando do Grêmio e provavelmente é para lá que o Wallace vai, já dentro desse trabalho que o Cruzeiro vai fazer, né? De estar diminuindo o seu elenco e vai trazer outros jogadores também para encorpar, né? Para ver se consegue fazer o que o Leonardo Jardim falou, uma vaga de Libertadores, que é o que está aí nos planos do Cruzeiro, né? O Marlon tinha antecipado, né? Que dentro do elenco do Cruzeiro tinha jogador com vontade também de jogar no Grêmio. Pode ser que seja de fato o Wallace. Vai receber uma proposta do Grêmio. A gente conversou com o pessoal do sul do país hoje e ele vai receber uma proposta do Grêmio. Eu acho até que alguns jogadores meio que no mercado, né, Rafa, que é normal, né, quando você, principalmente porque quase todos vão mexer nessa janela de transferência, aproveitando até a parada de um mês aí, eles vão mexer nas equipes e a gente sabe que começa a conversar já, olha, pode ser fulano, olha, pode ser ciclano, olha, não sei o quê. E claro que você tem que ficar atento quanto à questão aí dos 6 jogos, né, para não ter o 7º em termos de brasileiro. Se você estiver na Copa do Brasil, você tem que ter atenção se o cara já disputou a Copa do Brasil. A gente está falando de jogadores que atuam, obviamente, no território nacional. Porque se for de fora, ok, pode qualquer coisa. Mas já faz parte aí desses jogadores que não devem mesmo permanecer no Cruzeiro. Além dele, quem você acha mais que já deu, que é possível que o Cruzeiro já não faça mais, né, nenhuma observação com ele? Acho que o Gamarra também dá um indício muito forte que não vai continuar no Cruzeiro, né? Ontem tinha até essa opção de, quem sabe, poupar o titular Fabrício Bruno, né? E ele explica que o Fabrício Bruno ficou fora do jogo contra o Vasco, né? Então, por isso, não estava nesse limite de controle de carga. Então, o Gamarra acho que dificilmente continua no Cruzeiro. O Eduardo começa a ganhar um pouquinho mais de espaço. Não sei se o suficiente para agradar a torcida, mas a comissão acho que aos poucos ele vai mostrando que tem seu valor. Agora o Lautaro, mais uma vez, não foi tão bem assim. Colocaria ele nessa lista. Eu acho que tem uma turma que está ali bem na beiradinha ali e precisa se esforçar mais para poder mostrar até o meio do ano. Agora, o Gamarra, eu acho que ele e o Wallace, pra mim, eu já colocaria fora do Cruzeiro. Você, Lélio,
você observa dele? A gente falou... fazer, né, esse primeiro semestre bom, e a gente tinha até uma expectativa de que ele ganhasse mais oportunidades. O Gamarra me parece que entra muito na fala que o Pedrinho, ao estar aqui conosco no Tempo Esportes, deixou escapar, né, do arrependimento de alguns jogadores. Sim. Aí você pode colocar ali certamente Gamarra. O Wallace foi uma grande decepção, né? Porque é um jogador que de repente não se adaptou a Belo Horizonte, alguma coisa, ou ao clube, e chegar no mês que vem lá no Grêmio e jogar muito. E é isso aí, inclusive é normal no futebol. Sim. Pode acontecer, mas eu lamento muito que ele não tenha conseguido jogar aquilo que a gente imaginava com a camisa do Cruzeiro. Agora, o Eduardo, ele já melhorou. De uns jogos para cá, ele tem entrado muito melhor, muito mais aceso no jogo, participativo, lembrando principalmente o jogador que ele foi no ano de 2023 com a camisa do Botafogo. Eu acho que ficaria por aí. Quem mais? Eu nem tem, né? Na verdade, o Cruzeiro tem que hoje providenciar uma lista né, com a chegada de jogadores como a gente ontem já trazia aqui, né, Dimara? E tem uma coisa também, né? Óbvio que a gente está falando. Já o jornalista Jorge Nicola trouxe a informação sobre Marino Inestrosa, jogador colombiano de 22 anos de idade, que segundo o jornalista Everton Guimarães estaria no radar do Cruzeiro ainda para esta temporada. O jogador, que tem vínculo com o Atlético de Nacional da Colômbia até dezembro de 2027, é um cara até valorizado no mercado. E com certeza não seria uma contratação fácil para o Cruzeiro. Eu estou falando de um jogador que é titular absoluto do Atlético de Nacional. Então não teríamos facilidade na contratação do atleta de 22 anos de idade. E o jornalista Jorge Nicola traz detalhes sobre esta informação. E a segunda, que também é divulgada pelo Nicola, é de que o Atlético Paranaense deve comprar de forma definitiva a jovem promessa das categorias de base, o atacante Tevez. Jogador que foi emprestado, a opção de compra chega a quase 20 milhões de reais e, sinceramente, um valor baixo, né? Por se tratar de um cria, mas também temos que ressaltar que é um valor importante, vai valorizar as categorias de base do Cruzeiro. Há muito tempo o Cruzeiro não fazia uma venda de 20 milhões de reais. Cruzeiro que só compra, é bom também vender e ganhar uma graninha. Já no caso do Tevez, é claro que ele poderia atingir um potencial maior com a camisa do Cruzeiro, mas se vender para o Atlético Paranaense e manter uma porcentagem dos seus direitos econômicos, vai que o garoto estoura no futuro e o Cruzeiro ainda vai ter ali uns 20% dos seus direitos. Então o Cruzeiro tem que ficar de olho em manter uma porcentagem do jogador. Agora eu vou colocar aqui na tela para vocês o que disse o jornalista Jorge Nicola sobre essas movimentações de mercado. Bora mudar de assunto e falar sobre mais um alvo do Cruzeiro para ponta. Tá certo que o Cruzeiro vai ao mercado em busca de jogadores de velocidade. Nos últimos dias contei para vocês sobre o interesse em Lucas Ferreira do São Paulo. Luiz Araújo e Matheus Gonçalves do Flamengo seguem na pauta. E o Everton Guimarães contou nas últimas horas que Marino Inestrosa, colombiano de 22 anos de idade, que vive grande fase com a camisa do Atlético Nacional da Colômbia, interessa. Jogador que também foi sondado recentemente pelo Flamengo. O Inestrosa tem uma curiosidade, passou pelas categorias de base do Palmeiras e não conseguiu ser bem aproveitado, até porque se machucou demais. A ideia do Cruzeiro é contratar pelo menos um ou dois jogadores de velocidade para que possam oferecer melhores condições para o trabalho do técnico Leonardo Jardim. O português entende que falta esse tipo de característica no atual elenco. Só para completar em relação à Raposa, queria contar que o Atlético Paranaense deve exercer a opção de compra para ficar com o atacante Tevez, de 19 anos de idade, que havia sido emprestado em fevereiro ao Furacão. Negócio que envolveu o Matheus Gamarra, alguém completamente fora dos planos do Cruzeiro. O valor da compra do Tevez, de 3 milhões de euros por 85% dos direitos econômicos. Atleta que fez 8 jogos com a camisa do Furacão, 1 gol e uma assistência. Foi dele o gol na derrota do último domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Derrota por 4-1 dentro de casa.
Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!